João. Nós vamos lá naquele momento que é tão bonito, mas é tão rápido na Bíblia, que está lá em João, capítulo 19. Nós vamos lá em João, capítulo 19. E nós vamos conhecer, talvez você conheça muito bem essa história, mas em João, capítulo 19, nós vamos ali a partir do versículo 25. João, capítulo 19, a partir do versículo 25. João, capítulo 19, a partir do versículo 25. E aí nós vamos ver o que Jesus traz para nós de importante. João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo o tomou para a casa. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus, estamos aqui porque estamos satisfeitos e alegres no Senhor e queremos principalmente, em nome de Jesus, engrandecer a Tua palavra, o Teu nome, que nós possamos abrir o nosso coração nessa breve meditação de hoje, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meu povo, é um texto que muitas pessoas conhecem, que estão aqui nessa manhã, mas esse texto de Jesus na cruz, com Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo de Jesus, é um texto que, infelizmente, a gente não entende o que é profundamente precioso desse texto. As pessoas ficam muito na interpretação, então aqui Jesus está falando que Maria é mãe da igreja. Isso aqui é uma interpretação muito pobre do que está acontecendo aqui. Uma interpretação correta, nós precisamos entender o que o autor está dizendo para nós esse texto, por que João, inspirado pelo Espírito Santo, inspirou para nós esse relato da cruz de Jesus. E a gente vive uma geração perigosa, não sei se você está percebendo isso, nós estamos vivendo uma geração muito perigosa. A gente fala, pastor, toda geração teve gerações difíceis, mas essa daqui é uma das gerações mais perigosas que nós temos, e eu vou te dizer por quê. Porque cada vez mais as pessoas estão solitárias. Você está percebendo isso? Cada vez mais as pessoas estão ficando solitárias. E é interessante porque a mídia social, as redes sociais, elas vieram para tentar um pouquinho sanar essa distância, todas essas coisas que envolvem a rede social, uma chamada de vídeo. Mas a gente está vendo que as redes sociais, elas estão tomando algo totalmente diferente da função que ela era para ter. Então a gente começa a perceber, e isso aqui são dados reais, segundo o Exame, que é uma plataforma de notícias, diz que as pessoas estão se relacionando com a inteligência artificial mais de 45% como amigos. Agora a rede social e a Meta, né, que é o que desenvolve o Facebook e o Instagram, eles estão desenvolvendo uma IA capaz de você ter realmente, já tem isso, né, ChatGPT, no cloud, que você clica e você conversa. O Gemini também, você clica e você conversa. Se você der bom dia, te dá bom dia. Então eles estão desenvolvendo uma espécie de rede social que nos coloca com realmente IAs para interagirmos. Não sei se você já viu no seu WhatsApp, já tem algumas coisas de IA ali, e algumas pessoas estão se relacionando como se fosse um amigo, um irmão de uma inteligência artificial, ao ponto de dar bom dia, de dar tchau, de falar que está com saudade, de perguntar, olha só quanto tempo que a gente não fala, isso é real. As pessoas estão se relacionando com a inteligência artificial dessa maneira. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque as pessoas buscam relacionamentos, todo mundo busca relacionamento, todo mundo tem em si uma busca de relação, de estar próximo do outro. E eu quero hoje fazer algumas perguntas mediante uma sociedade como essa que nós estamos vivendo. Se hoje você adoecesse gravemente, se você hoje falasse assim, olha, eu saí da igreja e passei mal, fui para o hospital e aí eu estou aqui, eu não sei o que fazer, estou muito doente,
Quem queria cuidar de você se você voltasse para casa hoje, muito doente, e o médico falasse totalmente de repouso, tem que ficar aí, não pode fazer nada? Quem cuidaria de você? Difícil? Se você perdesse um familiar essa semana, quem queria permanecer do seu lado depois que o culto terminasse? Não, quem? Não estou falando para você falar quem, é só uma reflexão. Quem estaria do seu lado depois do culto? Se uma mãe solteira da congregação precisasse de ajuda amanhã, quantos de nós enxergaríamos a necessidade dela como responsabilidade nossa e não apenas como um problema da pessoa? Se o idoso da igreja passasse dias sem aparecer, quem sentiria falta dessa pessoa? Tem um colega, pastor, que o pai, ele infelizmente encontrou o seu pai falecido em casa depois de dias. A pergunta é, se você hoje não viesse na celebração da manhã, quem sentiria sua falta? Se um jovem da igreja, um casal jovem, estivesse lutando contra a famosa ansiedade, que as pessoas ridicularizam quem tem ansiedade, né? Você é muito ansioso, essas brincadeiras. Você teria alguém para correr, para conversar sobre as suas ansiedades? Essas perguntas, elas revelam algo muito importante para nós, porque estar cercado de irmãos e viver como um órfão não é o que a igreja quer de nós. Não é o que Deus deseja para o seu povo. É possível frequentar uma igreja sem experimentar uma família. É possível você vir domingo, você estar num pequeno grupo da igreja e experimentar tudo menos ser família. Talvez você tenha 60 anos dentro da igreja e nunca sabe o que é ser família. É por isso que Jesus, na cruz, nos ensina que nós precisamos reaprender o significado de ser povo de Deus. Por isso que esse texto de hoje, de João 19, a partir do versículo 25, João, quando diz a Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, é uma resposta que nós precisamos dar a esse chamado de Jesus na cruz. Porque nós temos um problema. Por que isso acontece? Por que pessoas, membros de igreja, como batistas, né, passado por assembleia, no protocolo, né, todo batista no hall de membros da igreja, meu Deus, membros ativos da igreja, a gente gosta disso, né? Membros ativos da igreja. Por que esses membros ativos não se sentem família? Se você é um membro ativo da igreja, você precisa ser família. Você precisa ter esse entendimento de família, porque talvez a gente perdeu algo fundamental durante todos esses séculos aí que nós estamos vendo como cristianismo, como revelação de Deus no Antigo Testamento, porque a igreja, ela pode ser confundida como um lugar que Deus chamou para ser família. As pessoas estão pensando que participar de programações da igreja, que servir escala, que está vindo todo domingo, que está vindo toda a programação, é uma forma de falar assim, poxa, eu sou família porque eu estou vindo nos eventos, eu sou família porque eu estou no louvor, eu sou família porque eu sou pastor, eu sou família porque eu sou um líder. Você não é família porque você faz alguma coisa na igreja. Eu não sou família porque eu faço alguma coisa na igreja. Isso eu estou falando de igreja de 5.000 pessoas, de igreja de 500 pessoas, de 50 pessoas, de 20 pessoas, porque você ser igreja e não construir relacionamentos verdadeiros, você vai estar sentado talvez numa fileira durante anos aqui e continuar uma pessoa do seu lado sendo um desconhecido para você. Isso é muito sério. Ah, pastor, isso acontece só com igreja grande. Não. Aqui pode ter pessoas que você não conhece. Como assim, pastor? Seu nome. Puxa, eu também sei o nome de muita gente, mas eu quero dizer que eu conheço aquela pessoa. O segundo ponto é que transformamos a comunhão em um evento e não em um estilo de vida. Conversamos antes do culto, cumprimentamos as pessoas, participamos, como eu falei, de ministérios, a gente tem até cargo, mas a comunhão virou uma atividade agendada. Tipo assim, toda quarta-feira, às 19 horas, eu tenho um evento na igreja, que daí eu vou me reunir com o pessoal, mas não é uma postura de vida. Entendem? Que é tudo agendado, não, está tudo protocolado. Não estou falando que o problema tem agenda, tá? Porque tem pessoas
Falar, pastor, então não pode ter agenda. Não, irmão, estou falando de uma postura de vida. Não é programar-se, tipo, aqui eu vou entrar para a igreja. Não, é eu ter a comunhão como uma parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim. E não aquilo que é agendado, não aquilo que é programado. Muitas vezes também a gente substitui a responsabilidade por convivência. Nós vivemos uma espiritualidade profundamente individualista e isso está nos louvores. Já percebeu? Eu seguirei ao meu bom mestre. Não estou fazendo uma crítica. Porque para mim o cantor cristão, HCC não é Bíblia. Então eu posso criticar. Mas nós temos que usar mais o plural. Se nós estamos cantando como igreja. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Ele falou, meu Pai, Pai Nosso. A igreja primitiva cantava o nosso Deus. É por isso que nós temos que usar o plural em algumas canções. Pode perceber que a maioria das novas músicas sou eu. Sou eu. Se é para uma congregação cantar essa música, nós precisamos ter um entendimento de que até mesmo a música está ensinando eu. Porque, gente, ser igreja não é cuidar apenas da nossa própria caminhada com Deus. Ser igreja não pode ser apenas o evangelismo. Tenho muita dificuldade com isso também. Vamos fazer o evangelismo, vamos fazer o impacto. Tá, legal, a ideia do impacto é legal num bairro. Mas a gente precisa ter o evangelismo, principalmente entendido como evento, mas principalmente vivido como no dia a dia. No meu trabalho, onde quer que eu estiver, ali há um porta-voz do Senhor. Porque tem gente que fala, não, eu não tenho dom de evangelista. Todos nós precisamos ser discípulos aonde quer que o Mestre nos chamar. Por isso, meus irmãos, a gente escolhe... Essa daqui eu preguei exatamente para mim, quando eu estava desenhando esse sermão. Nós esquecemos que família não se escolhe. Você escolheu sua família antes de nascer? Família se recebe. Meus irmãos, é muito interessante porque no mundo a gente está fazendo vínculo por afinidade. Já percebeu isso? E hoje tem igreja assim. Igreja dos jovens, igreja dos idosos, igreja dos tipos de pessoas que são excluídas da sociedade. Mas família de Deus aqui na cruz de Jesus não nasce porque João escolheu Maria. Ou porque Maria Madalena escolheu andar com Jesus. Você percebe isso nos evangelhos? Que Jesus vai unindo um monte de pessoas diferentes, e essas pessoas vão caminhando com ele. Aí Pedro, lá no final, na sua epístola, vai dizer: a multiforme graça de Deus se manifesta a todos os irmãos. Quer dizer que igreja, meus irmãos, nós somos família de Deus, mas ela tem uma origem muito mais profunda do que apenas por afinidade. Um grupo que eu tenho por afinidade. É por isso que quando você se sentir confortável num grupo por afinidade, e não por propósito, assim, estou nesse grupo com um propósito muito claro, se você estiver andando com essas pessoas por afinidade, você não está sendo igreja. E eu vou te mostrar por quê. Mais uma vez, Jesus, aqui como já lemos o texto, ele desenvolve uma família nascida da cruz. E para ser família de Deus, tem que nascer de novo. Não tem como ser família de Deus se não nascer de novo. E Jesus fala isso para Nicodemos: a menos que alguém nasça de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não há reforma moral que você pode ser uma pessoa de caráter ilibado na sociedade, mas você não nasceu de novo. Você pode ser uma pessoa que talvez fala assim: poxa, eu tenho questões morais muito convictas e muito bem vividas, mas para você ser família de Deus não é sobre moral. E quantas assembleias, Adolfo, a gente já enfrentou batendo em moralidade e não questionando se a pessoa nasceu de novo ou não, se há frutos do novo nascimento bíblicos na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão cercadas de moralismo religioso, mas muitas vezes elas não nasceram de novo. E Jesus está dizendo aqui em João 19, 25 a 27, que a instrução para entrar na família de Deus não é através do moralismo, não é através das coisas que eu faço, mas são de pessoas que estão aos pés da cruz de Jesus, colocando as suas vidas diante dele. A família da cruz nasce a partir que nós estamos aos pés da cruz de Cristo.
Porque somente a cruz e a ressurreição de Cristo podem trazer para nós essa nova natureza. É por isso que a melhor versão de nós vem a partir da cruz. Vem a partir daquilo que morremos para nós mesmos e nascemos para Jesus. É por isso, meus irmãos, que esses versículos aqui, João, Maria, Maria Madalena, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, a comunidade cristã começa nesse texto. Se nós entendermos que a comunidade cristã, o entendimento de identidade de filhos de Deus, só pode ser possível para aqueles que nasceram de novo, nós conseguimos discernir igreja de um clube religioso. Porque tem muitas igrejas hoje que são clubes religiosos. Sabe o que é um clube religioso? É quando a gente vai por afinidade, é quando a gente paga todo mês ali a nossa cartão fidelidade. Meus irmãos, eu acho sensacional nesse texto porque a cruz, ela reúne pessoas que nós nunca escolheríamos. João nos convida nessa cena a ouvirmos as palavras de Jesus perto da cruz. João nos ensina que Maria de Clopas, Maria Madalena, qual que era uma mulher como Maria Madalena encontrar-se com Maria, mãe de Jesus? Qual que era a afinidade que elas tinham antes de Jesus? Você vê os 12 discípulos brigando entre eles, porque não tinha nenhum tipo de afinidade. Vocês já perceberam? Vocês já leram a Bíblia, além da leitura bíblica anual, de ficar... E a pessoa às vezes está querendo cumprir o protocolo de ler a Bíblia no todo para chegar na igreja e falar, eu li toda a Bíblia no ano todo. É uma bênção você ler a Bíblia. Mas a palavra ler a Bíblia quer dizer você ler e entender o que está escrito. Você já percebeu que muitas vezes na Bíblia, ali os discípulos estão tendo um monte de compatibilidade emocional, compatibilidade de visão, mas aos pés da cruz de Jesus, diante de uma vergonha pública, o William Hendricks vai dizer que todo o círculo dos discípulos de Jesus, todos os amigos de Jesus, quem estava presente na hora da dor eram todos ou era um? Um ficou. Os demais haviam fugido por medo. Isso aqui não é um detalhe. É um retrato da realidade humana que você conhece bem. Porque quem queria ficar diante de uma pessoa humilhada e crucificada, desconfigurada? Quem queria ficar diante da maior vergonha política, da pena do Império Romano, que era a mais vergonhosa? Quem queria ficar diante? Quem quer ficar diante de uma pessoa que não traz nenhum benefício para você naquele momento? Vocês acham que Jesus morreu na cruz bonitinho, igual é nessas pinturas aí? Só com 3 furinhos, 4 furinhos? A Paixão de Cristo, lembra desse filme antigo? O Mel Gibson mesmo fala no podcast que ele nem chegou perto da realidade daquilo que foi para Jesus. Você estaria disposto a enfrentar uma situação difícil? Porque talvez você saiba que na hora que a vida está difícil para você, muita gente some. E é por isso que a presença começa a custar algo para você. Assim, cara, está custando eu aqui 2 horas da tarde, está entrando num hospital, eu odeio estar entrando em hospital, falando de mim, tá? Eu não gosto, acho que ninguém gosta, né? Talvez médico goste, não sei, mas eu não gosto. Cara, vou contar um caso que aconteceu comigo, então é uma experiência própria, da minha perspectiva. Um amigo meu, Paulo Real, estava na UTI e, cara, eu nunca tinha ido numa UTI daquele ponto, assim. Eu nunca tinha entrado numa ala como aquela. E eu tenho 50 tipos de aversão de hospital, ansiedade, crises. E eu, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, por aí, eu entro. E aí eu olho várias alas, porque no Samaritano aqui é tudo separadinho. Pelo menos no lugar que eu estava era separadinho, tinha tudo separado. E aí eu vejo uma pessoa numa situação, um cara quase da minha idade sentado com um monte de elétro e tal. Aí eu começo a olhar e falo, caramba, bicho,
Aí a mulher falou, o senhor está procurando quem? A mulher viu que eu estava meio perdido. Ah, o Paulo Real. Quem? Eu falei, Paulo Nogueira Real. Ela, Paulo Real? Peraí, ela foi num computadorzinho lá, aqui, 13, alguma coisa, que era o quarto, a ala dele. E eu entro lá, o meu amigo estava lá. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou acostumado a ver esse amigo meu, não sei se ele vai assistir, mas bem, né? Feliz, batendo na mesa, forte, tal ali. E eu vejo aquele homem falando assim, eu estou dependendo desse aparelhinho aqui, para eu viver hoje. É um aparelhinho que liberava uma coisa no coração dele. Você acha que foi fácil para mim? O Senés é capelão, acho que ele enfrenta essas situações direto. Não é fácil, irmãos. Mas se eu sou povo de Deus, eu preciso exercer uma companhia para essas pessoas. Eu fui no caso de um irmão amigo meu em Cristo, que é o Paulo. Mas é uma situação que nos deixa perturbadora. Mas naquele momento de amizade, ele terminou sorrindo a nossa visita. E eu terminei sorrindo. Eu terminei convicto de que o Senhor iria fazer uma obra na vida do pastor Paulo. Porque você ser irmão para quem precisa não é uma história de amizade apenas, mas é uma história de irmandade até o fim. Então, meus irmãos, a cruz exige de nós coragem de permanecer. Eu sempre pergunto se, quando eu estou lendo os evangelhos, Hamilton, se ser família de Deus é o que eu tenho vivido. Porque quando eu olho para os evangelhos, eu falo assim, eu acho que eu não... Eu lembro que eu fiz 4 leituras dos evangelhos. Uma eu falei, eu nunca deixaria Jesus morrer na cruz sozinho, dando uma de Pedro, né? Não, Deus, claro que eu vou estar com o Senhor. A segunda leitura que eu fiz dos evangelhos, eu lembro certinho, eu falei assim, cara, eu não sei se eu iria para os pés da cruz, mas eu acho que ia ficar de longe. Ah, não, vai que o homem desce ali, dá em todo mundo, eu vou sair de trás do mato e falar, estou aqui. A terceira leitura eu falei, cara, eu acho que eu nem seria discípulo de Jesus. Ele ia me escolher, eu acho. E a quarta leitura eu falei, Jesus, só conhece o filho que criou mesmo, né? E na hora que eu vi esse primeiro romano lá chegar com aquela lança, espada, o cara de quase 2 metros de altura, com uma bota desse tamanho, eu falei, eu ia picar mula. Gente, eu estou dizendo porque a Bíblia nos exige coragem para permanecer. E eu vou citar, como citei o Paulo Real, vou citar agora um cara que ele cita muito, que é o Paul Tillich. É um teólogo, que ele fala muita coisa estranha, mas algumas coisas boas ele fala. E eu gosto muito quando ele define coragem. E coragem para a Bíblia não é ausência de medo. Coragem para a Bíblia não é ausência de medo. Coragem para a Bíblia é a disposição de você afirmar quem você é, mesmo diante de tudo que ameaça destruir isso. O que isso significa? É mesmo eu não tendo facilidade de entrar numa ala de UTI, eu ter coragem no Espírito Santo de dizer, o Senhor vai me sustentar nesse momento e eu vou fazer o que o Senhor está pedindo para eu fazer. É quando eu vou entrar na casa de alguém, eu vejo tudo bagunçado. Por exemplo, se você vai ajudar uma pessoa que está doente, é quando eu entro naquela situação e falo, cara, mas eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu sou família de Deus, eu vou ter coragem, o Espírito Santo vai me revestir, e você entra na casa daquela pessoa com um sorriso até aqui, e fala, vamos junto melhorar isso daí. Não é uma esquizofrenia da realidade, mas é uma coragem para enfrentar que vem de Deus, porque não é a ausência desse medo. Você vai ter medo, são situações que não são seguras, mas o medo não pode te impedir de ser família de Deus na terra. É por isso que ser igreja é ser família de Deus e é permanecer presente, mesmo quando tudo custa. É ficar do lado do irmão quando ele está na cruz. Você já ficou do lado de alguém que está passando por uma provação? Você já ficou ao lado de um ministério que está passando por provação? Hoje as pessoas estão desistindo muito fácil. Eu tenho experiências de conversa com pessoas aqui da igreja, que são antigos, que viveram assembleias que pareciam que a igreja ia fechar humanamente. Mas permaneceram, por quê? Porque o lugar de permanecer é aos pés de Jesus na cruz. E ele falou que muitos tomariam a cruz e iriam segui-lo. Qual tipo de caminhada cristã a gente quer ter? Só com pessoa arrumadinha, bonitinha, todo mundo vivendo a vida boa, ninguém dando problema? É assim que a gente quer viver no ministério, gente? Meus irmãos, em nome de Jesus,
A cruz de Cristo nos ensina nesse texto, não é uma metáfora, mas é uma concreta realidade que as situações difíceis vão acontecer na minha e na sua vida. O que importa para nós nós somos como Maria, que estava aos pés de Jesus. Nós poderemos ser como Maria, que estava aos pés de Jesus. Nós seremos como João, que estava aos pés da cruz de Jesus. E eles não estavam porque era conveniente, era? Eles não estavam porque era seguro estar ali. Eles não estavam porque ali era um lugar confortável, mas porque o amor de Jesus era muito maior do que o medo que eles tinham de perder o Mestre. Então, o primeiro pilar de ser igreja de Deus, e é nesse pilar que eu vou terminar, é nós nascermos de novo e sermos família de Deus. Porque se eu nasci de novo, eu já me torno família de Jesus, correto? Nós lemos isso em João. Parece que João faz uns links interessantes, né? No capítulo 1, claro que ele não escreveu em capítulos, né? Era um texto corrido, mas no começo ele fala a todos que ele deu o direito de ser chamados de filhos de Deus. Nós somos todos filhos por adoção aqui do Senhor. Filho é filho. E se eu sou um filho de Deus, quer dizer que eu tenho uma filiação, correto? E se eu tenho uma filiação, quer dizer que se outros podem, porque a Bíblia não fala, está vendo a questão da singularidade mais uma vez? A Bíblia não fala, deu o direito de ser chamado filho de Deus, a Bíblia fala filhos, quer dizer que a pluralidade da igreja precisa acontecer. Nós somos. Então, se existem mais filhos, é óbvio que tem irmãos. E é por isso que nós precisamos entender, em nome de Jesus, que a maioria das pessoas, muitas vezes, elas estão sem coragem, porque muitas vezes elas estão interpretando coragem da maneira errada. Porque aqui não é uma saga de heróis. E o Paul Tillich vai dizer isso, eu acho sensacional a frase. Eu tinha separado aqui, mas não deu certo. Não é o heroísmo de quem não sente nada, mas a fidelidade de quem sente tudo e permanece mesmo assim. Quer dizer que não é igual aquele Superman, que só a criptonita que derruba ele. Quer dizer, Hamilton, que Oriana, Ramil, Adolfo, que nós vamos sentir dores, nós vamos sentir medo, nós vamos olhar para a vida de algumas pessoas e sentimos, cara, isso aqui, eu estou visitando a pessoa para a morte, ela vai morrer aqui. Ou a gente fala assim, cara, eu não sei como que eu vou te ajudar, mas eu estou aqui, o que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Porque se nós nascemos de novo e somos família de Deus, nós somos irmãos, e se nós somos irmãos, o que nos une é o amor de Jesus. O amor de Jesus e o amor uns pelos outros. Então, a pergunta que o texto faz à nossa igreja é essa. Você tem coragem de permanecer? Porque agora você é família de Deus. E se você é família de Deus, nós temos que ter coragem de ficar juntos, mesmo quando o culto de domingo termina. Nós temos que ter coragem, mesmo quando o pequeno grupo acaba. Mesmo quando um projeto missionário que a gente for fazer, digamos assim, ano que vem, se encerra. Ou nós ficamos só quando tudo é agradável, conveniente para mim. Se você pensa assim, você não é igreja ainda. Porque a igreja, ela pressupõe ser povo de Deus, que nasceu de novo, que o amor de Cristo nos une, aqui eu termino, pressupõe responsabilidade. O que que Jesus disse para João? João, eis aí a tua mãe. Ai, Maria, mãe da igreja agora. Não, Maria agora se tornou, o Enéas vai falar sobre isso, né? Aquela mulher que vem. Eles confundem Maria com a lua debaixo dos pés. Na cabeça uma coroa. É hoje, né, Enéas? Na cabeça uma coroa. Eles têm interpretações na Mariologia que vai por esse caminho. Fui católico, irmãos, por isso que eu sei o que eu estou falando. O texto está dizendo que é responsabilidade, Guilherme. Quando uma mãe fica viúva na igreja, nós somos os filhos dessa mãe. O que se pressupõe ser filho de uma mãe? Na Bíblia. Suprir as necessidades que os pais necessitam na vida. Cuidados dos pais. É por isso que quando por exemplo, uma criança fica órfã na igreja, o pastor Paulo Borges Júnior fala muito sobre isso.
que a primeira coisa que alguém tem que pensar é: se os pais morressem hoje, ia mandar as crianças para onde? Você teria alguém da igreja que você fala assim: olha, os meus filhos, se eu for, ficaria com essa pessoa e estaria tranquilamente descansando nessa situação. É radical esse pensamento, né? Mas essa é a igreja. Se você fala assim: olha, a partir de hoje eu vou ser inválido, não posso cozinhar, ter que ficar numa situação de dificuldade, você teria alguém da igreja que você pensaria? Porque quando Jesus disse para João: eis aí a tua mãe, ele está dando uma responsabilidade de ser para alguém. Uma mulher viúva, uma mulher sem o Jesus, Maria sem Jesus, quer dizer que Jesus não tinha irmãos? Não, Jesus tinha irmãos. Maria teve outros filhos, mas muito provável José tinha morrido já. E muito provável a situação de Jesus, a Bíblia fala que muitos dos seus irmãos ridicularizavam ele, lembra? Muito provável, os teólogos dizem, que os irmãos de Jesus abandonaram Maria por ela permanecer ao lado de Jesus. Ou seja, Maria estava desamparada. E aos pés da cruz o mestre olha para João e diz assim: João, eis aí a tua mãe. E João fez o que no final do texto? Ele ficou: Jesus, mas peraí, Jesus, eu moro lá em Cafarnaum. Jesus, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ir pelo mundo. O que ele fez? Vamos ler o finalzinho do texto juntos? Alguém pode ler para mim o versículo 26 e 27 aqui, nós vamos terminar? João 19, 26 e 27. Quando Jesus... 19, né? Isso. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. É isso. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Ele foi ouvir ele ouviu a palavra, viu a situação e obedeceu. Por isso, ser igreja é ser família de Deus. E quando a gente canta corpo e família, já perceberam o peso dessa letra, irmãos? Nós somos corpo assim, bem ajustados, totalmente ligados. O que significa? Que se... Vamos pensar que nós somos dedos aqui. Tem mão, tem braço. Se eu quebrar o Paulo aqui, ó, o dedo, todo mundo vai sentir, não vai? Se eu precisar de usar um dedo para fazer alguma coisa, e ele tem que ficar parado um tempo, os outros dedos vão ter que fazer a função de segurar um garfo, de pegar um lápis. Vai ser difícil? Vai ser a mesma coisa? Não. Para você que está o dedo quebrado, eu faço melhor. Meu Deus do céu, quer me ajudar, mas me ajuda desse jeito. O dedo é assim. Eu sou esse dedo, a minha função é essa e ponto, acabou. Eu não gosto de receber ajuda de ninguém. Irmão. Essa igreja tem que ter ajuda. Às vezes, esse daqui não vai fazer o que esse daqui, tá, gente? Esse daqui faz. Mas ele está junto. E todos eles contribuem para um equilíbrio daquilo que precisamos ser. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos família de Deus, ligados em Deus. E quando eu me torno ligado em Deus, eu recebo o amor de Deus e posso amar como Jesus amou. E se eu posso amar como Jesus amou, ser igreja é eu ser família, é eu ter responsabilidade com você. Então, eu quero encerrar agora pedindo a Deus que nós, em nome de Jesus, possamos ser família de Deus. E nós temos essa oportunidade, irmão. Nós somos 40 pessoas aqui. Se nós fôssemos de 5 mil, ok, poderia falar assim: poxa vida, né? Temos que pensar uma estratégia. Mas 40 pessoas, eu não consigo ignorar o seu problema, porque é só olhar para você, quando você chega domingo na igreja, e fala assim: pô, você não está com esse sorriso de sempre. Ou quem não sorri, a pessoa começa a sorrir demais e fala: o que está acontecendo? A questão é, nós precisamos estar atentos às necessidades dos outros. E não é só da minha família, que eu sou o pastor, mas de todos nós. Porque eu sou irmão de vocês. Então, se você tiver alguma necessidade, não tiver alguém para contar,
Repense, igreja. Repense. Ou você pode dizer assim, já que eu não tenho ninguém, que eu não conheço ninguém, faz igual eu fiz. Sai da zona de segurança e fala assim, eu vou viver a igreja agora. Manda uma mensagem, vamos tomar um café aqui em casa? Posso cozinhar para você hoje? Vamos conversar? Que é na conversa, no relacionamento que as coisas acontecem. Então quero te desafiar isso hoje. Sai da sua zona de conforto. MCN, sai da zona de conforto. Casais, sai da zona de conforto. Louvor, sai da zona de conforto. Comece a conversar com outras pessoas da igreja e conhecer a realidade. Você vai ver como é bonito, como é bom ser igreja. Ministérios são bênção, mas eles não podem ficar sendo o fim em si mesmo. Então, que em nome de Jesus, ser igreja é ser família de Deus. Ser família de Deus é nascer de novo. Ser família de Deus é amar, receber o amor de Jesus e amar como Jesus amou. E por último, eu me relacionar com os meus irmãos, atento às necessidades convenientes e inconvenientes que vai ter no relacionamento. Vamos orar? Pai, nós pedimos a Ti que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que nós possamos exercer aquilo que fomos chamados a ser filhos de Deus. E esse chamado do Senhor é eficaz porque o Senhor nos faz nascer de novo, a morrer para nossos gostos, privilégios, afinidades e recebermos essa nova natureza que vem do Senhor através da regeneração. Pai, que nós possamos ser pessoas que vivam em constante transformação segundo a Tua palavra. Que nós possamos nos relacionar além das afinidades. Que nós possamos nos relacionar além das pessoas que a gente acha bonitinha, legal, mas que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, nos relacionarmos como irmãos com as pessoas que o Senhor colocará no nosso caminho. E que nós estejamos atentos, seja na igreja, seja em qualquer lugar que nós possamos estar, que nós somos discípulos do Senhor e que nós somos pessoas que podemos receber essa coragem, que não é ausência de medo, mas é a coragem que vem do Teu Espírito Santo para realizarmos uma obra que aos nossos olhos é impossível. Pai, em nome de Jesus, que o amor do Senhor esteja com o Teu povo, que o Seu povo ame como nós somos amados pelo Senhor e que nós deixemos de falar o eu, o que eu penso, o que eu acho, para que nós possamos pensar no coletivo e dizer, poxa, realmente o bem para a igreja, o bem para esse momento, é esse caminho. Então, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque nós somos o Teu povo. E se nós somos o Teu povo, Pai, nós nascemos de novo e agora somos capazes de auxiliarmos a cruz uns dos outros. Não quer dizer que a cruz seja apenas para nós carregarmos, mas que em nome de Jesus a Sua cruz seja uma cruz para que nós possamos caminhar ao lado dos outros, assim como Cirineu, que muitas vezes ali naquele momento ajudando Jesus a carregar a cruz, não queria provavelmente, mas o Senhor trabalhou, fez uma obra de transformação na vida daquele homem, que há relatos históricos que ele chegou à conversão. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa no caminho nos transformar, nos quebrantar, a sermos irmãos uns dos outros, mesmo quando as coisas não estão do jeito que nós pensamos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse domingo. Amém.